pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E esse vídeo é, na verdade, sobre a live que eu fiz no dia 11 de outubro sobre intuição, a voz da alma. Só que ela não ficou salva, né? Eu passei um pouquinho do tempo e eu não consegui salvar no Instagram. Então eu tô fazendo esse vídeo, né? É claro que eu vou falar de uma maneira bem mais resumida, né? A live deu 1 hora. É claro que eu não vou falar tudo isso, mas eu vou resumir o conteúdo da live para que esse vídeo, né, possa ficar aqui no feed disponível para quem quiser saber, né, para quem quiser ver, porque foi uma live bem repleta, cheia de conteúdo. Então vamos lá falar sobre intuição. Primeiramente eu queria dizer que tudo o que eu falei na live, o que eu vou falar aqui, né, eu peguei de um livro chamado O Saber Além da Lógica, do Osho, que é um livro fenomenal, é um dos melhores livros do Osho. Então, se vocês tiverem interesse nesse assunto, é interessante que vocês leiam esse livro. Então, eu queria começar lendo rapidamente uma frase do Einstein que eu acho fenomenal, porque o Einstein foi um gênio não só no que ele contribuiu para a ciência, né, a física, mas ele era um cara extremamente espiritualizado, apesar de ser um cientista, né, um físico. Então, ele falou assim: não podemos permitir que a lógica seja nossa deusa. Ela tem músculos poderosos, mas lhe falta personalidade. A mente intuitiva é um presente sagrado, e a lógica é uma serva fiel. Infelizmente, nós criamos uma sociedade que honra a serva fiel e esquecemos o presente sagrado, né? O presente sagrado sendo a intuição. Então, a intuição, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela não pode ser comprovada cientificamente. Então, querer colocar a intuição de maneira científica é trazer a intuição para a lógica. E vocês vão ver, eu vou falar, existe um degrau e a lógica está abaixo da intuição. A intuição é, que nem é o próprio título do livro do Osho, o saber além da lógica. Então, querer provar a intuição de maneira científica é querer trazer uma coisa superior para um plano inferior. Então, não tem, né, como a gente provar, ainda não foi provado. Tem estudos, tá, sim, de cientistas tentando mapear o cérebro para saber de onde vem a intuição. Existe uma ligação forte aí com o hemisfério direito do cérebro, que é o lado, né, da criatividade e tudo mais. Porém, não existe comprovação científica, tá, de que a intuição funciona, né, cientificamente falando, né. É claro que a gente sabe que funciona porque todo mundo é intuitivo, né? Então, já partimos para o segundo assunto. A intuição é inerente ao ser humano. Então, todo mundo possui a intuição. Todo mundo é intuitivo. Acontece que umas pessoas são mais do que outras. Por que isso? Por causa de uma facilidade, né, natural, né? Tem pessoas que já nascem, né, originalmente mais intuitivas, e tem pessoas que não nascem tanto, mas que vão desenvolvendo, e tem pessoas que nascem e vão atrofiando, né? Então, a gente vive numa sociedade que ela preza muito a lógica, o saber, o que pode ser provado, vamos colocar em gráfico, vamos colocar em conta, matemática, e tudo que é intuitivo, né, acaba sendo deixado de lado, né? Porque, que nem eu falei, não pode ser explicado logicamente, porque a intuição está além disso. Então, a gente não né, desde pequeno, a gente não tem essa cultura de alimentar a intuição, de instigar tudo que é intuitivo, né? Então, pessoas que já nascem com uma intuição mais afiada, ou nós mesmo, normal, acabamos não desenvolvendo isso. E quando a gente não desenvolve alguma coisa, algum órgão, o que acontece com ele? Atrofia. Então, não quer dizer que você, eu não tenho intuição, eu não sou intuitivo. Você talvez a sua intuição esteja um pouquinho ali atrofiada. Então, vamos lá falar dos degraus,
né, que eu tinha comentado. São 3, baseado ali no livro do Osho, tá? O primeiro é o do instinto, o segundo é o da lógica, né, ou do intelecto, e o terceiro é da intuição. Então vamos lá, por partes. O primeiro degrau é o degrau do instinto. E qual que é a diferença do instinto para os demais, né? O instinto ele é extremamente orgânico, extremamente físico e comum a todos os seres vivos, né? Não só os animais, não só os seres humanos, né? É comum às plantas também, as plantas possuem instinto, né? Por exemplo, ali o girassol, né? Que vira, se direciona para a luz. Isso é o que? Inteligência? Ele pensa? Não, é instinto. E instinto também existe em nós, é como a gente usa ele o tempo inteiro. Como eu tô falando com vocês aqui, tô falando, o meu intestino está funcionando, minha digestão, eu tô conseguindo respirar, isso tudo funciona de maneira instintiva, né? Sem que a gente precise pensar. Porque o pensar aí já é o segundo degrau, que é o degrau da lógica ou do intelecto. E aí já começa a restringir, né? O intelecto, ele é realmente relacionado, né? Ele é exclusivo dos seres humanos. Nós desenvolvemos o intelecto. Aquilo que a gente é fácil da gente entender, porque é o que comanda, infelizmente, né? É o que comanda a nossa vida hoje, né? Tudo tem que ser muito lógico, tudo é muito racional, engenharia, matemática. Novamente, que nem eu falei na live, eu não estou condenando a lógica, ela é importante, né? A gente tem o intelecto por um motivo, é porque ele tem que ser usado. Porém, a gente colocou o intelecto num pedestal. Tem que ser explicado através da lógica. O que está fora da lógica não existe, não é real. E isso é um equívoco muito grande, né? E muito sério. Então, esse é o segundo degrau, o degrau do intelecto ou da lógica. O terceiro degrau é o degrau da intuição, porque a intuição está além tanto do instinto quanto do intelecto. Na verdade, o instinto e a intuição, eles se relacionam. Porém, o instinto, segundo Osho, o instinto ele é do plano físico, que nem eu falei, ele é orgânico, ele é físico, ele é fisiológico, e a intuição é ligada ao plano espiritual. E o intelecto é a ponte que liga os dois, né? Então, ele é uma ponte de ligação, ele não é o destino final, né? Então, se você parou ali na ponte, no intelecto, saiba que existe a intuição além disso. Então, de uma maneira resumida, tá? O instinto, ele é relacionado com o nosso inconsciente, né? Tudo que, né, as nossas funções que a gente faz sem ter que ficar pensando, né? Como respirar, como digestão, como de repente precisei, me assustei, ou preciso fugir, né, de alguma coisa, né? Nossos antepassados, né, que tinham que fugir de predadores. Isso aí é instinto e é inconsciente. O nosso segundo degrau, que é o intelecto, que é o nosso consciente, é tudo aquilo que a gente tem consciência, né? Consegue ver, consegue entender. E a nossa intuição, além, acima de todos esses, sendo o nosso supraconsciente, então acima do nosso consciente. Então, basicamente, trabalhar, né, a intuição é fazer o caminho de volta, né, aquilo que a gente já teve e esqueceu, para que ela possa vir à tona, né, de uma maneira mais consistente. Então, o Osho, no livro dele, teorias, né, de como melhorar a intuição. Então, o Osho, no livro dele, ele fala como que para fazer esse caminho de volta, a gente tem que, é como se a gente estivesse descascando uma cebola. E esse termo, ele é comum, né, muita gente usa, né, eu já até no meu curso de florais de Bach, falou da cebola, é muito comum porque é uma analogia bem interessante mesmo, né, que nós somos como uma cebola, né, todas as camadas, né, nós temos várias camadas, mas essas camadas são que impedem a gente de chegar no centro, que é a nossa essência, né, aquilo que a galera fala, o nosso ser interior, o si mesmo, de acordo com Jung, a essência, a alma, é tudo o miolinho da cebola. E todas essas camadas são os nossos condicionamentos, né, as nossas crenças limitantes,
o excesso de lógica, né, pensar e raciocinar demais, o excesso de sentimentalismo também é verdadeiro, né? Não vou entrar em muitos detalhes, né, porque não tenho tempo hábil no vídeo, mas é realmente ir descascando a cebola até a gente chegar nesse cerne que eu considero como o caminho de volta, né? Santo Agostinho falou, né? Fomos deuses e disso nos esquecemos, né? Então, tudo isso que a gente faz, né, é para fazer o caminho de volta, na verdade, para voltar para o nosso ser e ser quem realmente somos, né? A nossa essência livre de todas essas camadas. Então, como que, né, eu acho que deu para ficar claro, né, o que é intuição, né? É difícil explicar a intuição, porque como eu falei para vocês, repetir diversas vezes, a intuição ela está além da lógica. E palavras, explicações fazem parte do intelecto e da lógica. Então é muito difícil explicar algo que está além disso com meras palavras. Foge da lógica e ela também foge das palavras. Que são os exercícios. O principal é a meditação. Não tem como fugir da meditação. Esse não adianta você ficar fazendo outros exercícios se você pula a meditação. A meditação, ela é fundamental, ela é imprescindível, né? E não só para a intuição, para tudo, né? Todo mundo teria, eu acredito que todo mundo teria que praticar meditação. Eu acredito, vou até além disso, acredito que a gente devia ser ensinado a meditar na escola há muito, muito tempo, né? Porque é imprescindível não só para desenvolver a intuição, mas ela é a prática principal para desenvolver a intuição, meditação. E aí existem alguns exercícios que são legais também, mas que são secundários, tá? Não adianta você fazer esses exercícios se você não medita, ou se você não começou, né, pelo menos tentar tornar a meditação como um hábito, né? Então tem isso na cabeça. Primeiro, meditação. Aí existem alguns exercícios complementares. Um que eu gosto bastante é a escrita intuitiva, né? De você escrever sem pensar. Lembra que tudo que é relacionado à intuição não pode ter o dedo da lógica ali no meio, porque senão você tá embaixo, no degrau de baixo, você não tá no degrau de cima. Pega um papel, uma caneta e vai escrevendo sem pensar, e depois você vê o que saiu dali, você lê, né? Isso é uma experiência minha, eu já tive muitas respostas dessa maneira, né? Que quando você olha e fala assim, meu Deus, mas foi eu que escrevi isso? É muito interessante, é muito legal, isso também exercita a nossa intuição. E tem alguns outros exercícios, né, de tentar adivinhar, né, se você recebeu, adivinhar não, né, intuir, não adivinhar. Escutou que tá alguém ligando, que você recebeu uma mensagem no WhatsApp, quem será que é? Tenta intuir quem é que tá te chamando, né, e depois ver se você acertou. Horas, então, né, tá no meio do dia ali, faz tempo que você não olha no relógio, que horas será que são? Tenta intuir, né, saber, adivinhar quais que são a hora e os minutos, e depois você confere, né, esses são exercícios, né, a princípio bobos, mas que também ajudam, mas não esqueçam que a meditação é vou dar uma indicação aqui de filmes. Esse filme, ele tá no feed, eu já indiquei lá, acho que lá em abril, que é O Homem que Viu o Infinito. Ele fala bastante dessa intuição e é baseado numa história real, tá? Um matemático, né? Na verdade, era um indiano que não tinha estudo e foi um matemático brilhante, né? Sem estudo nenhum, porque ele intuía, né? Todas as resoluções vinham a ele através de intuição e foi um cara super importante. Então assistam esse filme que é bem interessante para entender a intuição. E também tem um outro documentário no Prime que chama O Poder da Intuição, no Prime, tá? Da Amazon. Que é legal, né? Pra quem nunca ouviu falar de intuição como introdutório, ele é interessante. Não é assim, é um documentário excelente, mas é interessante, né? Pra você que tá querendo começar, né? Que nunca ouviu falar, ele tem uns pontos interessantes. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Podemos talvez mais pra frente falar de meditação, falar mais um pouco de intuição, se vocês quiserem. E é isso, fiquem bem, um grande beijo, uma ótima semana e até o próximo vídeo.